Quem nunca ouviu alguém ser culpado por algo que não fez? No trabalho, quando um erro coletivo precisa de um responsável. Na política, quando a culpa cai sobre quem tem menos poder. Ou até dentro da própria família, quando alguém acaba pagando sozinho por uma situação inteira. Para momentos assim, usamos um ditado antigo, quase automático. Ele virou o bode expiatório. A expressão parece apenas uma forma de falar, mas o que pouca gente imagina é que ela nasceu de um ritual real, religioso e profundamente simbólico. Um costume praticado há mais de 3.000 anos, em que um animal inocente era escolhido para carregar os erros, os pecados e as falhas de toda uma comunidade. Esse bode não tinha culpa de nada, mas era sobre ele que recaía todo o peso da injustiça. O que usamos hoje como metáfora foi, no passado, uma prática aceita, sagrada e socialmente necessária para manter a ordem. Vem comigo que eu te conto, porque por trás de cada palavra existe uma história. Hoje, no Arquivo Curioso, você vai descobrir a verdadeira origem histórica do ditado "o bode expiatório". Hoje, quando alguém diz que virou um bode expiatório, todos entendem exatamente o que isso significa. É a pessoa que assume a culpa por algo que não fez, alguém que paga pelas decisões erradas de outros, que sofre as consequências enquanto os verdadeiros responsáveis seguem ilesos. No trabalho, é o funcionário demitido por um erro coletivo. Na política, é o nome exposto para proteger estruturas maiores. Na vida pessoal, é quem leva a culpa para que o conflito simplesmente termine. O bode expiatório não é escolhido porque errou, mas porque é conveniente. Essa expressão resume um mecanismo social antigo, a transferência de responsabilidade. Quando um grupo enfrenta crise, tensão ou medo, apontar um culpado é mais fácil do que investigar a verdade. E, muitas vezes, a sociedade aceita essa injustiça, porque ela traz uma falsa sensação de ordem. Mas o que ninguém sabe é que o termo bode expiatório não nasceu como metáfora. Ele surgiu de um ritual real, documentado, registrado em textos religiosos milenares, onde a culpa de toda uma comunidade era simbolicamente colocada sobre um único ser vivo. Para entender por que usamos essa expressão até hoje, precisamos voltar milhares de anos no tempo. Há um período em que culpa, fé e sobrevivência estavam profundamente conectadas. E é exatamente para lá que a nossa história nos leva agora. A expressão bode expiatório não surgiu de forma simbólica ou popular. Ela tem uma origem direta, literal e registrada em um dos textos mais antigos da humanidade. Estamos falando do Antigo Testamento, mais especificamente do livro de Levítico, capítulo 16, um texto escrito há mais de 3.000 anos, que descreve um dos rituais mais importantes do povo hebreu. Esse ritual acontecia uma vez por ano, durante o Yom Kippur, o chamado Dia do Perdão. Era o momento mais sagrado do calendário religioso judaico, um dia dedicado à purificação espiritual de toda a comunidade. Segundo o texto bíblico, o sumo sacerdote escolhia 2 bodes. Eles eram levados diante do povo e sorteados. O primeiro bode era sacrificado. Seu sangue simbolizava a purificação do templo e o perdão concedido por Deus. O segundo bode não era morto. Sobre ele, o sacerdote colocava simbolicamente as mãos e confessava todos os pecados do povo, faltas, erros, injustiças, desobediências. Acreditava-se que, naquele momento, toda a culpa coletiva era transferida para aquele animal.
Esse bode, agora carregado de pecados, era então levado para fora da cidade, ao deserto, e abandonado à própria sorte. Ele não morria em sacrifício, ele era expulso. Levava consigo a culpa de todos para longe da comunidade. Esse era o verdadeiro bode expiatório, aquele que não havia cometido pecado algum, mas que carregava sobre si os erros de todos os outros. Aqui, a ideia central do ditado nasce: a transferência da culpa como forma de restauração social e espiritual. Imagine a cena: o povo reunido em silêncio, o templo ao fundo, e no centro de tudo, um bode. O sacerdote se aproxima lentamente. Ele estende as mãos e as coloca sobre a cabeça do animal. Segundo o ritual descrito em Levítico, aquele gesto não era simbólico apenas. Era carregado de significado. Enquanto mantinha as mãos sobre o bode, o sacerdote começava a confessar, em voz alta, os pecados do povo. Não eram os erros do animal, mas os erros dos homens. Injustiças cometidas, promessas quebradas, violências, traições, desobediências. Tudo aquilo que a comunidade havia feito de errado era, naquele momento, transferido simbolicamente para aquele bode. O animal não reagia, não entendia, não resistia. Ele se tornava o receptáculo da culpa coletiva. Após a confissão, o bode era levado para fora da cidade. Cada passo o afastava da comunidade, da segurança, da vida em grupo. O destino era o deserto, um lugar de abandono, solidão e morte. O bode não era sacrificado, ele era expulso. E aqui está o ponto mais perturbador do ritual. O bode não era punido por algo que fez, ele era punido por aquilo que os outros fizeram. Ao desaparecer no horizonte do deserto, o povo acreditava que seus pecados também estavam indo embora. A culpa era removida, a comunidade purificada. E assim, há milhares de anos, nasciam dos conceitos mais cruéis e ainda atuais da sociedade humana. O ritual terminou. O bode desapareceu no deserto, mas a lógica por trás dele nunca foi embora. Desde as primeiras civilizações, as sociedades aprenderam algo fundamental. Assumir erros coletivos é difícil. É desconfortável, gera conflitos, ameaça a ordem. Por isso, ao longo da história, culpar um só sempre foi mais fácil do que assumir a responsabilidade de muitos. Transferir a culpa traz alívio, organiza o caos, cria a sensação de justiça, mesmo quando ela não existe. No ritual hebreu, o bode levava os pecados do povo. Na prática psicológica, ele cumpria uma função essencial: absorver o medo, a culpa e a tensão social acumulada. E esse mecanismo não ficou preso à religião. Ele atravessou séculos, mudou de forma, mudou de nome, mas nunca deixou de existir. Na Idade Média, a culpa recaía sobre hereges, sobre minorias ou acusados convenientes. Na política moderna, ela recai sobre adversários, grupos específicos ou indivíduos isolados. No cotidiano, recai sobre o funcionário demitido, o subordinado exposto, o familiar responsabilizado pelo erro de todos. O bode expiatório deixou de ser um animal, mas a função permaneceu intacta. Com o tempo, o ritual se transformou em linguagem. A ideia atravessou culturas por meio das traduções do Antigo Testamento, do hebraico antigo para o grego, do grego para o latim,
do latim para as línguas europeias modernas. Na Idade Média, a expressão já aparecia em textos religiosos, jurídicos e morais, sempre com o mesmo sentido: alguém que carrega a culpa alheia. Aos poucos, o bode literal desapareceu, mas o significado ficou. Hoje, quando dizemos que alguém virou bode expiatório, estamos repetindo, sem perceber, um ritual com mais de 3.000 anos. Uma história de medo coletivo, de culpa transferida e de injustiça aceita para que o grupo siga em frente. Mudam os séculos, mudam os nomes, mas a culpa continua procurando alguém para carregar. O ritual acabou. O bode ficou no passado, mas a lógica, essa continua entre nós. Hoje, ninguém mais expulsa um animal para o deserto, mas seguimos procurando alguém para carregar erros que não queríamos assumir. No mundo corporativo, quando um projeto fracassa, quase sempre existe um nome escolhido para receber toda a culpa. Na política, crises complexas são simplificadas em um único indivíduo responsável conveniente. Nas redes sociais, um erro vira espetáculo, o indivíduo vira símbolo e a multidão encontra alívio apontando o dedo. Até nas relações pessoais, o mecanismo se repete. Alguém precisa ser culpado para que o grupo siga em frente sem encarar seus próprios erros. Mudaram os séculos, mudaram os cenários, mas o mecanismo da culpa continua exatamente o mesmo. O bode expiatório não é sobre um animal, nunca foi. É sobre o medo coletivo, sobre a necessidade humana de manter a ordem, mesmo que à custa da injustiça. Quando usamos esse ditado hoje, repetimos, sem perceber, um ritual antigo adaptado à linguagem moderna. Uma palavra que carrega séculos de história, de religião, de psicologia social, de escolhas morais difíceis. E talvez, ao entender a origem desse ditado, a gente aprenda algo maior. Nem toda culpa precisa ser transferida. Nem toda ordem precisa de um sacrifício. Se você gostou dessa história, siga o nosso canal. Aqui nós revelamos o passado escondido nas palavras, nos costumes e nas expressões que usamos todos os dias. Porque por trás de cada palavra existe sempre uma história.